nessa noite sobre lições de um naufrágio. Atos capítulo 27. Quero que você continue sentado. Gosto muito de fazer a leitura da palavra de pé, mas o texto é um pouco longo e nós já ficamos em pé algumas vezes. Atos capítulo 27. Verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, quem está escrevendo é Lucas. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando no navio Adramitiano, que estava de partida para a costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre, porém, contrários aos ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte a Sínido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, lembre-se que Paulo está prisioneiro nesse navio, mas ele agora está falando no meio de quem decide. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, lançaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos fomos deixar levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram a léu. Açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Portanto, senhores,
tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Louvado seja Deus pela sua palavra. Lições de um naufrágio. Veementemente sou contrário à teologia da prosperidade, que norteia, infelizmente, uma grande parte dos púlpitos da nação brasileira. E o problema da teologia da prosperidade não é só a barganha com a riqueza, com o dinheiro, mas é um tripé que o pastor Ed Renekiewicz, alguns anos atrás, cunhou e nos ensinou de maneira tão simples, que está por detrás daquilo que é dito, e que muitas vezes, mesmo sem a gente perceber, vai entrando sorrateiramente na nossa cosmovisão, na maneira como vemos a vida, e isso começa a entrar no nosso coração, e a gente começa a ter algumas dificuldades. Pastor, do que o senhor está falando? Estou falando do tripé da religião. O problema da teologia da prosperidade é que ela copia o modelo do legalismo religioso, que ele sintetiza, pastor Ed René, com sua capacidade, chamando esse tripé de culpa, ganância e medo. Os teólogos da prosperidade, as igrejas de prosperidade, elas manipulam os fiéis, os crentes, os seres humanos, os brasileiros, a partir dessas três, bem sintéticas, oportunidades. Eles deixam, se o homem for muito, ou a mulher, o crente, muito estudado, e não consegue pegar aquela pessoa pelo medo. Olha, se você não fizer, Deus, e a mão de Deus vai pesar, porque Deus vai te destruir, porque Deus vai fazer, Deus vai te matar. E o povo fica com medo. Ou então, o diabo. Você já viu isso, irmão? Crente com medo de Satanás, crente com medo de um derrotado, crente com medo de alguém que foi subjugado, crente com medo de demônio, fazendo oração e consulta com espíritos. Por quê? Porque tem medo. Essas pessoas se aproveitam do medo e manipulam e oferecem vida boa, calma e tranquila, a partir de muito dinheiro. Mercenários da fé. Mas quando não conseguem pegar pelo medo, vão na culpa. Quem nunca aqui, talvez faltou um culto de domingo, bateu de carro na segunda e disse: poxa, olha aí a culpa, olha a mão de Deus aí, ó. Acontece alguma situação, a gente se sente culpado, e às vezes nós somos mesmo. Há situações que nós estamos vivendo e a culpa não é de Deus nem do diabo. Uma teologia que valoriza e empodera Deus de tudo, e o diabo, ela é uma teologia que deve ser refutada, porque se tem uma coisa que Deus faz com seus filhos, é ensinar a cada um deles a consequência das suas atitudes e suas responsabilidades. Por isso muitos tentam esconder o seu pecado, porque não têm coragem e vivem culpados. Mas o que esses fariseus e escribas, peritos da lei, que não entram e não deixam ninguém entrar do tempo moderno, é jogar sobre o ser humano uma culpa que não deveria estar sobre ele. E aí, com medo de carregar a culpa, se faz a campanha, se participa daquilo, se voluntaria, e as pessoas vão sendo adestradas, e cada vez mais um curralzinho vai andando. Que culpa se ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades? Mas se você consegue se defender dessa trilogia do medo e da culpa, ele tenta pegar você na ganância. E aí você não tem medo nem culpa, mas você quer 7 vezes mais. Você quer enriquecer, prosperar. Você quer vencer. Você quer, ser imbatível. Isso é tão grave, isso é tão sério, que vem doutrinando muitos crentes há muitos anos, ao ponto de chegar a uma simples conclusão que não é falada e não é dita, que chegou também nas denominações históricas. A gente chega a um momento da nossa vida cristã, porque a gente anda com Deus, que a gente suspeita erroneamente de que o crente não pode passar por dificuldade. Quem caminha conosco aqui nesses anos sabe, não me cumprimente com esse negócio de: e aí, pastor, só vitória? E aí, pastor, só vitória? Que só vitória, irmão? Que só vitória? Parece que a gente só tem que andar em vitória.
Não, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Texto sem contexto, texto fora de contexto, é pretexto para heresia. Nós somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou, sim. Mas o nosso dia a dia, se a gente for muito franco aqui, você vai perceber que isso é uma coisa mais escatom, mais escatológica. Nós somos, nós seremos. O verbo grego não define ali o tempo. É um verbo que não existe no português, em que a gente precisa entender o contexto do texto para saber se a gente está entendendo no presente que ele está sendo escrito ou se está se falando no futuro. Eu gosto muito, irmãos, de domingo de manhã falar mais doutrinariamente à igreja. Tenho feito isso. Estamos expondo aqui o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo. Gosto de doutrina, gosto de exegese, gosto de teologia, de aprofundar o texto. Os irmãos têm visto o esforço que temos tido para levar a palavra de Deus aqui e honrar os pastores que por aqui passaram, fiéis nas Sagradas Escrituras. Mas à noite, sem menosprezar que a teologia é exegese e a palavra não toca a nossa vida, eu quero pensar com você na segunda-feira. Eu quero olhar para a sua história, porque a nossa vida não é só vitória não, irmãos. Alguns anos atrás preguei um sermão sobre esse texto, dizendo, já que não tem ninguém ensinando a gente, só tem gente ensinando como vencer, eu vou ensinar os irmãos como perder. E usei o texto do naufrágio. Se você está para fazer uma viagem de navio essa semana, fique tranquilo, Deus não me revelou nada. Mas se possível, colete salva-vida o tempo todo. Que história poética, linda. Aqui nós conhecemos os homens e as mulheres do mar aqui, quando leem esse texto, se já passaram nessas rotas, podem olhar com os olhos da imaginação, da mente e ver os detalhes técnicos de Lucas narrando com muita propriedade essa maravilhosa excursão que eu chamo de quarta viagem missionária. Uma intenção do apóstolo Paulo de chegar a Roma, na verdade, uma intenção de Deus que Paulo chegasse a Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, chamado para ser apóstolo, crente fiel, está preso por causa de Jesus e naufragou. Estava andando com Deus, não estava lá em pecado, não estava mentindo para a esposa, para o pastor, para a igreja. Não, ele estava andando com Deus, missionário, firme, um homem que conhecia a palavra, um líder expoente. Poxa, precisava levar Paulo para Roma e dar de presente a ele um naufrágio? Uma vez eu vi isso, de uma pessoa que é um cético, e dizendo, poxa, mas Deus para falar comigo precisava deixar isso acontecer. Mas quem Deus disse que Deus deixou acontecer para falar contigo? Já que aconteceu, Ele está falando com você. Sabe, querido, eu queria que você nessa noite observasse e não deixasse nada tirar a sua atenção sobre algumas questões e algumas lições que a gente aprende nesse naufrágio, nessa história, em que talvez possa nos ajudar. De verdade, eu não desejo que você passe por nenhuma situação como essa. Pelo contrário, a gente deseja que você vá de vento em popa. Mas a gente sabe que a vida é feita de naufrágios. A gente não pode brincar. Você não deixou a sua casa para ser enganado. A gente sabe que é difícil o dia a dia. É em casa, é no trabalho, é na família, é no casamento, é com os filhos, é com as finanças, com a saúde. Os acidentes chegam. Irmãos, eu que por causa do Lucas acompanho tanto futebol de base hoje, me surpreendi com a morte daquele jogador tão jovem, começou brilhantemente no Vasco da Gama, o Thales, saindo de um baile funk, suspeita-se aí de que ele sofreu aquele acidente. Olha só, a família, agora de tarde, não sei se verdade, é fake, né? Parece que um dos filhos da família do Luciano Huck sofreu um acidente de lancha, estão numa situação delicada no hospital. Minha esposa até disse, isso acontece em todas as famílias.
E aí, e quando isso chegar? E se talvez você estiver vivendo num tempo em que você parece poder afirmar nesta noite: nossa, acho que o pastor está pregando para mim. Não, não é o pastor que está pregando para você, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Deixa Deus tratar o seu coração. Algumas lições muito preciosas aqui. E a grande lição, primeira grande lição desse naufrágio, é que nós precisamos empoderar sobre a nossa vida verdadeiras autoridades espirituais a quem nós vamos ouvir. Quem você tem ouvido? Você sabe por que esse barco foi a pique? Porque não ouviram Paulo. Chegar depois que o problema aconteceu, só para enterrar, não dá. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão querendo dar conta de si mesmas. Nós temos muitos escândalos, irmãos, que realmente envergonham o ministério pastoral, o ministério diaconal, as autoridades, os presbíteros, por exemplo, nas igrejas presbiterianas. Nós temos dificuldade, sim, muitos líderes de célula caíram, supervisores, pastores. É raro, é verdade. Talvez eu seja um deles. Mas não se furte de viver uma vida em que antes de você tomar uma decisão, em Deus quem toma a decisão é você. Se alguém tem tomado decisões por você, você não está sendo pastoreado e muito menos discipulado, você está sendo conduzido. A sua liberdade de ser está sendo aviltada por manobra religiosa. Quem decide é você. Eu não preciso de bênção nenhuma, de pastor nenhum. Mas como é bom quando eu ouço alguém espiritual. Sabe por que muitos maridos estão perdendo suas famílias? Que estão ouvindo mais o colega do futebol, o youtuber na internet. Como nós precisamos falar aos nossos adolescentes. Nós precisamos de referenciais para os nossos adolescentes. Eu sou o pastor e o discipulador da vida do meu filho. Sim, eu sou a primeira referência, sim, de autoridade espiritual sobre a vida dele. Mas eu não sou menino para achar que eu vou saber tudo da vida dele, porque eu também tive a idade dele. E se tem uma coisa que eu oro antes dele nascer, é que Deus levante sobre a vida do meu filho e a vida da minha filha aquele que vai ser a autoridade espiritual, aquele que ele vai poder abrir o coração, que vai me ajudar com a Aline, minha esposa, a conduzir o meu filho. E esse naufrágio aconteceu porque alguém não ouviu um capitão, o dono da mercadoria, dos cereais, preferiu ouvir lá o comandante do que o apóstolo Paulo. Claro, ele é um prisioneiro. Claro, Paulo está preso. Provavelmente vai ser condenado em Roma. Quem é esse cara para estar falando? Quem é esse pastor para falar? Quem é este homem para falar? Enquanto isso, estamos dando voz e guiando a nossa vida por mídia social, por Facebook, por YouTube. Os crentes não oram mais, os crentes não leem mais a palavra. Aqui na ilha isso não tem, mas em outros lugares é assim. Não, meu devocional hoje é botar uma mensagem do pastor fulano de tal para eu ouvir. Não, botei uma música enquanto eu fui para o meu trabalho. Não ouvem mais. Como é bom você se aconselhar. Como é bom você poder ter alguém que tem coragem de dizer para você: não faz isso. Não faz isso. Todo projeto mais ousado assim, eu sempre converso com o pastor Gesiel, porque ele é bom de me dizer não. Você está maluco, deixa esse negócio para lá. Não concordo contigo não, gosto disso. Gosto. Tem muita dificuldade com quem só gosta de dar tapinha nas costas. É bom ter pessoas ao seu lado para te dizerem não. Para chegarem para você e falar assim: você está errado, dobra o teu joelho e confessa o teu pecado. Muitas pessoas estão naufragando porque retiraram o domingo das suas celebrações. Muitas pessoas naufragam na fé, naufragam na família, vivem tensões que não precisavam, porque o domingo é só quando dá tempo, é quando pode. Eu sei que está difícil, eu sei que não é fácil, mas como é bom quando a gente está domingo aqui. Estou dizendo que é o pastor, pode ser uma música, pode ser uma canção, pode ser a leitura de um texto, como a irmã que ministrou hoje de manhã, pode ser num abraço, num aperto de mão, no abrir do carro, no acolhimento, num lanche na cantina.
você ouve alguém de Deus falando ao seu coração. Querido, quem tem sido usado pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida? Homens de Deus, mulheres de Deus, que quando abrem a boca falam em nome do Senhor. Quem tem te orientado? Quem tem te conduzido? Ou você é bom demais para caminhar sozinho? Ou você é arrogante demais para pedir ajuda? Como eu gostei hoje de ver a aplicação da irmã Cláudia falando que o reino de Deus, ele tem características desses cidadãos que vivem no reino dele. E ela usou as bem-aventuranças para tratar as características dos cidadãos do reino dos céus. Gente que é mansa, gente que é humilde de espírito. Como é bom quando a gente está em célula e a gente vai orar e a minha célula é uma célula de homens, e às vezes eu ouço de algumas pessoas dizendo, alguns homens, tantas vezes, que eu tenho a sabedoria para isso, que eu tenho a sabedoria para aquilo, que Deus me ajude nessa direção, orem por mim nessa condução, eu preciso. Gente humilde de espírito. Quantos acidentes de percurso seriam evitados se nós caminhássemos com gente espiritual? Tenho insistido com você aqui, tenho insistido com você, e vou repetir: com quem você tem uma aliança de relacionamento, tem te chamado para orar? É gente que te empurra para perto de Deus? Reveja, cuidado. Eu quero andar com gente que anda com Deus. Tenho andado perto de pastores que andam com Deus. Tenho buscado estar perto de pastores que me chamam para oração, que me incentivam a palavra, que compartilham comigo o texto. Gente cheia do Espírito Santo que tem abençoado minha vida. Sabe, amigo de oração, não é amigo de mesa de churrasco, é amigo de oração. Você tem amigo de oração, amigo, amiga de oração. Aquela mulher que quando encontra com você, que bênção, eu estava com saudade da gente orar junto. Isso está acabando. Isso está acabando. As pessoas sentem falta das festas, dos churrascos, das visitas, porque não há mais aquele tempo de oração. Porque em segundo lugar, se tem uma coisa que nós não podemos fazer, quando isso chega, parece simples o que eu vou dizer, mas se a gente começar pelo simples, muitos naufrágios, muitos acidentes não aconteceriam. Nós somos alvos, irmãos. Nós somos passíveis de passar das mais diversas e talvez nos nossos olhos insuperáveis momentos. E é nesse momento que infelizmente eu tenho percebido pessoas se afastando, pessoas esfriando, pessoas negligenciando da fé. Olha o que acontece. Paulo se levanta no meio deles quando a coisa parecia já sem solução. Paulo traz uma revelação. Paulo levanta no verso 22 e diz: e pôs-se no meio deles: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Ele diz: está vendo aí? O que deu? E o que Paulo fez? Ficou revoltadinho? Paulo foi orar, Paulo foi buscar o Senhor, Paulo não foi para o Facebook mandar indireta, Paulo foi orar, foi dobrar o joelho, não foi para o Instagram procurar um famosinho. Paulo foi dobrar o joelho, sabe por quê? O verso 23 diz: porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou, olha que coisa, um anjo de Deus de quem eu sou. Paulo usa, na verdade, Lucas está narrando uma fala de Paulo meio estranha para o judeu. Paulo está dizendo que ele é de Deus. Esse verbo é porque não dá tempo, não dá aqui. Mas Paulo chega a um momento de oração tão íntima que Deus se revela a ele e diz de quem ele é, e diz para Paulo: não temas. Por que a gente, quando mais precisa, se afasta? Por que quando a gente mais precisa, para de orar?
Por que quando a gente mais precisa, some? Por que quando a gente mais precisa, deixa de ler a palavra? Por que quando parece que as coisas estão quase ruindo, a gente se mete no mundo e bota o pé no mundo? Bota o pé em Deus, meu irmão. Vai dobrar o teu joelho, vai orar, porque o anjo do Senhor vai falar contigo. E quando ele diz, não temas, acaba a tempestade. A tempestade acaba antes da tempestade acabar, porque o não temas de Deus acalma a tempestade dentro do nosso coração. E quando Deus diz não temas, pode estar o mar mais revolto do lado de fora, que dentro de você o marinheiro volta ao estado normal. Ore ao Senhor. Ah, mas não está acontecendo, ore ao Senhor. Ah, mas não está acontecendo, ore ao Senhor. Pastor, eu tenho orado há anos e nada muda. Mas quem disse que a oração é para mudar alguma coisa? Essa é a oração da religião. Essa é a oração que pressupõe pedir e receber. Isso também é oração. Mas o desenvolvimento do relacionamento de Deus com o ser humano, através da oração, não é para atender a minha ou a sua necessidade. É para desenvolver o caráter de Deus em nós. E é na hora da tribulação que isso acontece. Por que se afastar do Senhor quando Ele tem um não temas para te dizer? Eu não sei como está a sua vida aqui nessa noite, mas eu queria propor nessa noite um desafio a você. E eu pedi a Deus que pudesse dentro do seu coração, lá no seu ouvido, dizer, minha filha, não temas. Isso não está no texto, mas eu gosto dessa frase, não temas, porque tempestade vem, mas tempestade passa. Começou, naufragou. Paulo foi vitorioso aqui? Foi, mas naufragou. A vitória do crente é diferente da do não crente. O sucesso de um cristão nem sempre é o sucesso do mundo. Geralmente é o contrário. Ele chega a dizer, no meio de uma tempestade, já não tinha mais o que fazer. Paulo está tão convicto que de Deus falou com ele, que ele diz assim, olha, um anjo falou para mim, não temas. E aí agora Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, e vou dar um novo conselho a vocês. Qual foi o primeiro conselho? Não saiam daqui. Mas foram, desobedeceram a autoridade espiritual ali, naquela hora ali, a pessoa que podia abençoar. E agora Paulo diz, tem de bom ânimo. Seria meio estranho dizer isso para você, né? A casa caiu. O navio, você já está sentindo água gelada. Tá igual o Jack lá no Titanic. A Rose olhando lá, e ele. Já pensou a Rose? Tem de bom ânimo. Ele. Tem de bom ânimo. Sabe o que quer dizer isso para uma pessoa numa hora dessa? É porque Paulo tinha a convicção do Deus a quem ele servia. Esse é o nosso problema. É porque a gente serve a Deus, a gente não é em Deus. A nossa diferença para Paulo está aí. A gente faz muito para Deus antes de ser nele. O Deus a quem eu sou, o Deus em quem eu sou e sirvo, disse que ninguém vai morrer. Tem de bom ânimo. Eu quero ousar dar uma palavra para você, na autoridade do nome de Jesus, como profeta de Deus nesse lugar. Seja qual for o naufrágio que você está vivendo, eu quero te dizer algo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque Ele está com você. Não é fácil passar por vales, não é fácil passar por desertos, por naufrágios, perdas, traições e manter o ânimo, mas com Jesus você pode. Que coisa bonita é ver às vezes o testemunho de pessoas que eu não conheci
E as outras diziam: pastor, era incrível. Essa semana, quarta-feira, foi muito difícil para mim. Perdi entre aspas, mas precisei me despedir de um grande amigo. Acho que, se eu não me engano, muitos dessa igreja conheceram na época do Vida Vitoriosa. Não sei se ele chegou a ministrar aqui, creio que sim. Deus chamou para si essa semana, depois de uma luta muito grande contra o câncer, pastor Paulo Guiducci, um cadeirante, taxista, ex-jogador de futebol, uma semana de casado, chegando da lua de mel. Chegou da lua de mel, foi no banco sacar um dinheiro, houve um assalto, um tiroteio, uma bala perdida. A bala acha a coluna dele, e recém-casado, com Simone Guiducci, ele vive 20 anos preso numa cadeira de roda. Numa noite sombria, escuta um louvor, tão criticado por alguns, os seguidores da doutrina da música. Já viu esse povo que fica criticando as músicas? Pessoal que... Uma dessas músicas que a maioria hoje critica, era essa música que estava tocando na rádio. Ele é tocado pelo Espírito de Deus, vive uma experiência de uma cura sobrenatural, não da cadeira, morreu, entre aspas, cadeirante, mas tinha uma infecção que se desdobrava. Ele reparou que o pus começou a sair, ele percebeu que era Deus agindo na vida dele, ele foi curado, liberado e voltou para casa. E dali ele, no seu quarto, entregou a sua vida a Jesus, foi batizado pelo pastor Valdo Fonseca, na atualidade, naquela época, pastor da primeira igreja batista evangélica na Penha. Tive a oportunidade de ser seminarista, já ordenado com ele no seminário. E o testemunho daqueles que estiveram ladeando ele no leito de morte foi: Paulo nunca perdeu a esperança. Eu nunca vi o Paulo murmurar. Eu nunca vi o Paulo reclamar. As enfermeiras todas que cuidaram dele ou se converteram ou se reconciliaram com Jesus. Gente que aprendeu a ter bom ânimo, mesmo numa cadeira de roda. Até que ver a sua esposa, que eu disse naquele sepultamento, deveria, se eu pudesse, se eu tivesse o dom, não tenho, eu produziria um livro, Simone Guiducci, uma mulher de Deus. Hoje, por muito menos, muitos estão virando as costas. Ela foi fiel ao seu marido, que perdeu da cintura para baixo todos os movimentos. Você tinha que ver a alegria desse casal. Uma vez, saindo do seminário, disse: Paulo, fui guardar a cadeira dele, falei: e esses saquinhos aqui? O que é isso? Papel higiênico, kit, saco de supermercado, amarrado, papel higiênico, pasta de dente, uma cueca, uma calcinha, uma bermuda, uma roupa masculina, feminina, uma sandália, um chinelo, um kit. Falei: o que é isso? Ah, Maurício, é porque as pessoas às vezes, quando tomam a decisão de ir para o centro de recuperação, não dá tempo de eu ir em casa. Ele pode desistir. E aí eu já tenho no carro, na mala, ele já saía pronto de casa, um cadeirante, que tomou um tiro na coluna, e viveu uma vida cheia de ânimo, porque a alegria dele não estava neste mundo, estava no Senhor. Nós precisamos aprender a passar pelos vendavais da vida com bom ânimo. Precisamos de orar e buscar o Senhor e encontrar nele Deus dizendo a mim e a você nessa noite: não temas, tem bom ânimo, vai passar, nem que seja na glória. Em 2004, na organização da Igreja Batista Zona Norte, onde eu fui ordenado pastor, eu entrei naquele auditório da Rádio Boas Novas, e ali de costas conheci Paulo. No meio do corredor, uma música tocava, para a direita, para a esquerda, para a minha frente
e para trás. Por todo lado, eu sou abençoado. Tanta gente que critica. E eu vi Paulo com a cadeira para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás, por todo lado. O sonho dele era ficar de pé, e quem podia está tão preso a uma tradição que não consegue ser livre em Cristo, e ele preso numa cadeira era livre para adorar. Sabe por quê? A gente pode ter bom ânimo mesmo quando a gente acha que é insuperável. Não é a mensagem positiva não, mas levanta a tua cabeça, porque a tua história não terminou de ser escrita. Tem de bom ânimo. E eu quero encerrar com o último versículo que eu li. Eu não sei para quê e por que tinha que ser dessa forma. Na verdade, a gente não sabe de muita coisa. Mas eu sou encantado como Deus consegue transformar tragédia em ministério. Eu não sei como que Deus faz isso. A gente apanha, chora, sofre. E quando a gente vai ver, aquilo que nos fez naufragar, agora está sendo usado por Deus para o ministério. Uma frase que é clichê e que eu uso nesta mensagem, no terceiro e último ponto dessa ministração. Fica firme, porque tudo tem um propósito. Deus sabe por que você está passando por isso. Olha o que o texto bíblico diz. Era necessário que dessemos numa ilha. A gente esquece que Deus sabe o que está fazendo. A gente é dessa geração, pelo menos eu. Fiz um macarrão hoje, ontem. Eu fiz, irmãos, eu cozinhei. Não pedi ajuda a Aline. E vou te falar, irmãos, delicioso. Abri o saquinho. Botei a água, fiquei olhando, irmãos, 3 minutos. Em 3 minutos eu fiz o macarrão. E o tempero que eu escolhi? Fiz um tempero caseiro de galinha. E eu tiro aquela água, porque com água não dá não. O meu é seco. Sabe, irmãos, Deus sabe o que faz. Eu não sei porque que eu falei isso. Agora ficou fora de contexto essa ilustração aqui. Mas é isso aí. A gente não sabe nem fazer macarrão, irmãos. A gente mal sabe cozinhar. Mas Deus sabe o que faz. É na ilha de Malta, entre os bárbaros, ou entre os nativos. Se discute muito na tradução, quem eram os bárbaros, esses bárbaros aqui de Malta. Na tradição bíblica, tá? É nessa primeira experiência que este que escreve esse livro tem a primeira experiência do que conhecemos hoje como ministério bivocacionado. Um médico missionário. É a primeira vez que numa viagem missionária, Lucas está ao lado de Paulo, curando os enfermos da casa de Públio, o prefeito da ilha. Paulo é ensinado a ter que recomeçar a sua vida. Note bem, um prisioneiro, grande apóstolo Paulo, observa para o lado e começa a juntar gravetos. Talvez o que você precisa fazer nessa noite é juntar gravetos. A gente menospreza os primeiros simples passos. Por exemplo, pedir perdão, a gente acha que é simples. Coisa pequena, mas não é. É juntar gravetos. Paulo faz uma fogueira. Paulo está sofrendo. Paulo é vítima de um naufrágio. Pega Lucas e, bem, o que eu posso fazer aqui? Paulo não fica de vitimazinha. Porque Deus, e olha que eu era fiel, dizimista. Por que eu estou passando por isso, Deus? Onde estão tuas promessas? Estão na Bíblia. Estão na Bíblia. As promessas de Deus estão na Bíblia. Quem disse que elas são para você? São para mim. Quem disse que o tempo da promessa é seu? Quem disse que o tempo da promessa é amanhã, é hoje?
Nós não somos essa geração, nós somos dessa geração dos 3 minutos, nós não sabemos esperar. O nosso portão é automático. O nosso carro hoje liga num botão. A gente bate palma, acende uma luz. Em algumas casas tem isso. Antes de chegar em casa, você manda um aplicativo e está tudo aceso. Nós temos dificuldade com essa paciência de esperar o tempo de Deus, de saber que enquanto nós estamos vivendo aquilo ali, Deus tem um propósito. E que aquilo que você está vivendo pode ser transformado num grande ministério. Gente que chorou, gente que enterrou, gente que perdeu, gente que separou, tem sido usada por Deus com uma autoridade que nunca teria sido usado se não tivesse naufragado há tempos atrás. Deus é extraordinário em transformar dor em ministério. Está lá Paulo na ilha, de cabeça erguida, náufrago, preso. O que eu faço nesse momento? Vai ajudar os outros. Faz o que Paulo fez. Em vez de ficar reclamando e murmurando, reuniu com o médico amado, impondo as mãos enquanto ele curava. O texto não lido nessa noite diz que Paulo e Lucas passaram a noite curando os enfermos, e a expressão grega terapêuticon, como disse na mensagem que preguei alguns anos atrás. Com medicina, o médico missionário serviu naquela ilha. Sabe por quê? Deus queria fazer um trabalho naquela ilha. Agora, será que Deus queria antes dos homens desobedecerem a Paulo? Ou Deus passou a desejar isso depois? Bem, se Paulo tivesse sido obedecido, tinha naufrágio? Não sei. Chegariam em Malta? Não sei. Mas Deus aproveitou de um momento de naufrágio, porque Ele queria que Malta conhecesse o seu poder. Muita gente que você vai ministrar só vai conhecer o poder de Deus depois do seu sofrimento. Não menospreze o seu sofrimento. Não ache que ele é do diabo e nem provocado por Deus. É da vida, é consequência do pecado. Tem de bom ânimo. Continue ajudando as pessoas, porque tem muita gente que Deus quer salvar, mudar, transformar a partir da sua dor e do seu sofrimento. Um dia, tudo isso vai se transformar num grande ministério. Eu quero orar por você. Eu queria orar nesta noite, como eu fiz na semana passada. Eu quero deixar o tempo de intercessão para agora. Quero clamar a Deus. Talvez nós tenhamos pessoas aqui nessa noite que estão com a sensação de que estão indo a pique. Lutamos com desafios que a gente nem pode imaginar. Essa semana eu ouvi de um pastor que, ao subir a laje da sua casa, encontrou a sua esposa numa tentativa de suicídio. E ele teve que tomar as decisões mais difíceis da vida dele, em ajudá-la. E ali se descobriu um quadro de depressão profundo, maquiado por uma vida fantástica nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Quanta gente enganada, enganando, querendo ter uma vida que não vive na realidade, no mundo virtual, enganando a si mesmo. Já que não dá para sorrir aqui, eu vou sorrir lá porque ninguém me conhece. Horas atrás, fotos, vídeos de muita alegria. Depois, numa laje, sozinha, pensou em tirar a vida. Deus levou o seu marido, foi tratada, está medicada, está muito bem, retornando às suas atividades. Naufragou, acontece. Deus está nesse lugar. Eu queria orar por você. Eu queria pedir que Deus iniciasse um tempo novo sobre a sua vida. Eu sou jovem, mas não sou menino na fé, para dizer para você, muito menos um manipulador, para dizer que Deus vai fazer o que você quer. Por favor, não vai. E louvado seja Deus, porque Ele não faz o que a gente quer. Porque talvez a gente estaria mais enrolado.
tem de bom ânimo. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar uma canção. Quero dar a oportunidade de pedir ao Espírito de Deus que possa passear neste lugar e fazer aquilo que eu não posso fazer. Não saia. Talvez algumas pessoas serão tentadas agora a deixar o salão de culto. Sai não. Só se for uma necessidade muito especial, aí você não precisa passar nenhum tipo de constrangimento. Somos uma família. Mas, por favor, não sai não. Abre o seu coração. Deixa Deus falar. Vamos cantar nesse instante. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Nós vamos cantar de novo. E lá naquele texto que eu preguei de manhã, domingo retrasado, quando Jesus está na sinagoga, aquela mulher encurvada estava lá 18 anos e ninguém percebia, mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Porque gente boa de Bíblia, mas sem unção, não percebe as ações do maligno. Nós queremos, num tempo muito espiritual aqui nessa noite, fazer o que Jesus fez. Ele chamou aquela mulher à frente, impôs as mãos e orou por ela, e ela saiu de lá restaurada. Quero convidar a galeria a ficar de pé. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, e nós vamos cantar mais uma vez. E se essa palavra tocou o seu coração, e você de alguma forma foi desafiado, seja está vivendo um momento difícil, seja quer entregar sua vida para Jesus, seja qual for a sua situação, se você quer ver as suas lágrimas regando com uma semente de fé, eu queria que enquanto a gente canta, você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero ter o privilégio de impor as minhas mãos e orar pela sua vida. Sai do seu lugar e deixa Deus transformar a sua vida nessa noite. Vamos cantar. Fique aqui junto com esse homem. Vamos adorar. Sai do seu lugar. Se for possível, se ajoelhe diante do Senhor. Sai do seu lugar. Ele está aqui. É um tempo de ministração. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz.